Bom, continuando então agora a nossa aula sobre curvas de energia livre por composição, é, como quase toda a nossa começo de sessão, a gente relembra alguma coisa, né? Então vamos relembrar os conceitos mais importantes para essa sessão. A gente viu que o equilíbrio termodinâmico ele é dado numa condição em que todas as fases têm a mesma temperatura, a mesma pressão e o mesmo potencial químico de todos os elementos, né? Todos os elementos têm o mesmo potencial químico em todas as fases. Isso, né, a gente chegava, né, nessa definição aqui de que a nossa energia livre parcial, né, molar parcial é o nosso potencial químico, né, que ele é o nosso critério de equilíbrio químico, que esse potencial químico é o que tem o mesmo valor em todas as fases. Bom, a energia livre, assim como outras propriedades termodinâmicas, como o volume, ele é uma propriedade molar parcial. Isso significa que eu posso construir o total da minha energia livre como a soma das médias ponderadas da energia livre de todos os componentes parciais daquela fase. Espera aí que eu não estou entendendo nada, vamos com calma. Vamos, ao invés da gente usar esse exemplo com energia livre, vamos fazer esse exemplo com volume, que ele é um pouco mais visual. Então, a energia livre, assim como o volume, são propriedades molares parciais. O que isso significa? Então, vamos pensar em termos de volume aqui para ficar um pouco mais simples. O volume total da minha solução, ele vai ser o volume molar parcial de um dos componentes vezes a fração molar daquele componente, mais o volume molar parcial do outro vezes quanto tem daquele outro elemento. Então, isso aqui fica muito claro, por exemplo, se eu começo a misturar água com óleo. Então, se eu tenho 100% de água, o volume molar da minha solução é o volume molar da água. Se eu tenho 100% de óleo, o volume molar da minha solução é o volume molar de óleo. E para esse caso aqui, que é muito simples e os dois não se misturam, qualquer valor que eu pego aqui no meio, né? Qual que é o volume molar de quando eu misturo 50% de água com 50% de óleo, né? Vai ser 50% do volume molar de água mais 50% do volume de óleo, né? Os dois não se misturam, então se eu misturo uma metade de um mol de óleo com metade de um mol de água, o meu volume total é o volume de meio mol de óleo com o volume de meio mol de água, certo? Se a minha solução, esses átomos, essas moléculas começarem a se misturar, pode ser que essa curva ela não seja estritamente reta, pode ser que ela sofra algum desvio aqui para cima ou para baixo. Nesse caso, eu teria que, se eu quiser saber qual que é o volume parcial, né, molar parcial da água, nesse caso, eu teria que traçar uma reta tangente e esse aqui seria o novo volume molar parcial da água e esse aqui seria o novo volume parcial, molar parcial de óleo. De forma que se eu tiro a média, por exemplo, se eu quero saber aqui com 50%, esse novo ponto aqui vai estar em 50% da altura. Mas no caso do volume, esses valores nunca vão desviar muito. Então, por mais que eu misture água com alguma coisa miscível, o volume molar parcial da água nunca vai ficar muito longe do da água pura. Então, por exemplo, se eu pego aqui eu estou misturando água com etanol. Então, se eu tenho água pura, o volume molar parcial dela é 18. Mas se eu começo a adicionar etanol, percebe que o volume molar parcial dela vai mudar, mas ele nunca vai fugir muito de 18. Tá? Então, ele vai chegar aí no mínimo em 14. E o volume molar parcial do etanol, vocês estão vendo aqui, ele vai de 58 para, né, vai sofrer uma certa variação aí, mas o mínimo que ele chega é 52. Então, esse valor vai estar sempre em torno do volume molar parcial, né? Então, o volume eu acho que é uma propriedade bem simples da gente pensar em termos dessa propriedade molar parcial. Agora, a mesma coisa, esse mesmo conceito que a gente está vendo aqui, ele também vai acontecer para a energia livre. Quando eu tenho a minha substância pura, ela vai ter uma certa energia livre, né, um certo potencial químico. À medida que eu começar a adicionar um outro elemento de liga, essa curva vai mudar. Então a gente já viu, né, no trecho da aula passada, que aqui eu tenho uma curva real da energia livre. Então,
Tá aqui a energia livre de uma fase CFC por composição. Tá? Aqui no caso eu estou colocando o magnésio, que eu peguei lá da curva CFC da liga alumínio-magnésio, mas poderia ser um elemento A entrando nesse material. Então essa curva azul que a gente está vendo aqui, ela é a curva de energia livre por composição, né, para essa fase CFC. Então se esse metal é puro, essa é a energia livre desse metal puro, né, para essa temperatura. E quando eu coloco 100% desse outro elemento, essa, né, percebe que esse valor não é igual àquele, né, eles têm uma certa diferença aqui, né, esse é o valor da energia livre desse outro metal puro com a estrutura CFC. Né, então, metal A com a estrutura CFC, metal B com a estrutura CFC, essa é a energia livre. Quando eu começo a misturar os dois, eu vou, então, ter o efeito de mistura que a gente discutiu no vídeo passado. Né? Então, se eu parar para pensar, qual que vai ser, né, para esse ponto aqui, o potencial químico do meu elemento A aqui? Ele é exatamente esse ponto que está aqui. Agora, pela nossa definição que a gente acabou de ver, de propriedade molar parcial, se eu traço a tangente aqui em qualquer ponto, os valores aqui desses interceptos são das minhas propriedades molares parciais. Só que a minha propriedade molar parcial da energia livre é o potencial químico. Ou seja, se eu traço essa reta tangente aqui em um certo ponto, esse valor aqui é o potencial químico de A, esse valor aqui é o potencial químico de B para essa composição de 0,3. Então, se eu tenho aqui uma liga com 30% de B em A, esse aqui, né, exatamente menos 16.482 joules por mol é o potencial químico do elemento A, e exatamente menos 19.323, que é esse valor aqui, é o potencial químico do meu elemento B. Então, percebe que o meu potencial químico do elemento A, ele vai mudar para diferentes composições dessa fase CFC. Então, a energia livre está mudando e o potencial químico também. Como assim? Eu fiz esse GIF aqui animado, que eu acho que dá para vocês verem bem o que eu estou falando. Esses interceptos aqui vão ser o potencial químico para diferentes composições. Então, vocês veem aqui que, à medida que eu escolho uma diferente composição para essa fase CFC, o meu potencial químico de cada uma das fases muda. Né? Nesse caso, quanto maior o teor desse elemento de liga, menor é o potencial químico do elemento A e maior é o potencial químico do elemento B. Então, eu vou ter toda essa faixa de potencial químico para essa fase. Dependendo da composição, eu tenho um potencial químico diferente. Por que isso tudo é importante? Porque a gente sabe que o critério para equilíbrio é o quê? Quando eu sei que duas fases vão estar em equilíbrio quando elas tiverem o mesmo potencial químico, né? Então, quando eu olho para essa curva aqui e eu pergunto para vocês, então agora, olha, eu não tenho mais só uma fase, né? Eu tenho aqui exatamente a mesma curva que eu tinha antes, só que agora eu assumo que, olha, esse sistema aqui, né, ele pode formar também a fase HCP. É uma outra fase possível, ou poderia ser líquido, ou o que eu quiser. Né, mas ele vai também poder formar essa fase HCP. E aí eu pergunto para vocês, qual composição vai formar CFC? Qual composição vai formar HCP? Né? O que vocês acham? Se esse cruzamento aqui está exatamente em 50%, o que vocês acham? Vocês acham que essa liga vai ser monofásica CFC até 50% e depois monofásica HCP acima de 50%? Vamos pensar um pouquinho nessa possibilidade. Se eu começo a olhar qual que é a concentração, né, qual que é a fase em equilíbrio aqui, está bem claro que essa fase existir na estrutura CFC, eu vou ter uma energia livre menor do que se ela existisse na fase HCP. Né? Então, para todas as composições até 50%, se ela tiver que escolher entre a fase CFC e HCP, ela vai sempre escolher a CFC. E depois a HCP para teores maiores do que 50%. Né? Mas agora, se a gente pegar um ponto aqui qualquer e traçar o potencial químico, então eu vou pegar aqui a 0,2. Eu pego aqui a 0,2 e eu tento determinar aqui qual que é o potencial químico do elemento A e do elemento B
Na fase CFC, agora percebe que eu coloquei aqui o índice CFC para especificar que, olha, esse é o potencial químico na fase CFC, esse vai ser o potencial químico do elemento A, esse potencial químico vai ser o do elemento B. Tá? Então, desde o material puro até agora, eu posso ter certeza que o meu material, no estado de equilíbrio para essa temperatura, vai ser CFC. Por quê? Vamos continuar um pouco para vocês entenderem o que eu estou querendo dizer. Se eu continuar vindo com essa curva para cá, que nem eu fiz no GIF, vai chegar uma certa composição que essa tangente vai bater na curva HCP. Né? Nesse caso aqui, é exatamente 33%. Então, se eu pegar uma situação em que eu tenho 33% de soluto nessa liga, percebe que eu vou ter a mesma tangente que bate na curva do CFC, ela também é uma reta tangente aqui na curva do HCP, em um outro ponto, 66%. O que isso significa? Isso significa que se o meu material ele não continuar seguindo essa curva, mas ele agora se dividir em uma fase CFC com 33% e uma fase HCP com 66%, ele vai seguir essa reta aqui, né? A energia livre dele vai seguir essa reta aqui. Por quê? Porque ele vai ser um material com essa energia livre mais um material que está com essa energia livre. Então, a energia livre, por exemplo, de uma mistura 50-50, ela vai ter essa energia livre aqui, ó. Por mais que eu não tenha nenhum material com essa energia livre, né, eu vou ter 50% do meu material com essa, 50% do meu material com essa. Então, a minha energia livre total vai ser essa mais essa dividido por 2, que eu vou cair exatamente aqui. Né? Então, percebe que se o meu material, ao invés dele continuar sendo monofásico CFC, né, que seria ele seguir nessa reta aqui, se ao invés dele fazer isso, ele dividir em duas fases, ele vai ter uma energia livre menor do que se ele fosse monofásico CFC. Então, sob essas condições, depois que essa tangente comum bate na segunda fase, o meu material vai preferir se dividir em duas fases e ele vai ser bifásico desde essa composição aqui até essa composição aqui. E depois disso ele vai preferir ser monofásico HCP. Ou seja, o meu material vai ser monofásico CFC nesse intervalo, ele vai ser monofásico HCP nesse intervalo, né? Talvez um pouquinho mais para cá, né? Se desenhar isso aqui um pouquinho melhor. E todo esse intervalo aqui, ele vai ser uma mistura de CFC mais HCP. Então, percebe que quando eu tenho as curvas de energia livre para todas as fases, nesse caso eu tenho a curva de energia livre para o material CFC e eu tenho a curva de energia livre para o material HCP, eu consigo determinar o campo que ele vai ser estável em uma fase, o campo que ele vai ser estável na outra fase, e eu vou ter também a região em que ele vai ser bifásico. Né? E eu posso repetir isso, né? Isso é muito importante. Isso aqui vai ser válido, as curvas vão ter esse formato para uma certa temperatura. Se eu for lá e variar essa temperatura, essas curvas vão mudar de posição. Então, esse material que tinha essas curvas nessa temperatura, vamos supor que eu pego esse material e aqueço ele, essas curvas vão mudar de posição. Cada uma vai ser deslocada para alguma direção. Essa fase aqui, nesse caso aqui, a fase desse exemplo, eu estou movendo minha curva HCP para cima em relação à fase CFC. O que isso gera? Percebe que agora essa tangente, que era a tangente comum, né, a 0,33 para essa temperatura, não é mais para essa temperatura. Ou seja, nessa temperatura, o meu material ele vai querer ser monofásico CFC. E ele vai continuar sendo monofásico CFC de novo até a tangente comum bater na outra fase, que é o que eu fiz aqui. Né? Então, agora para essa outra temperatura, então nessa outra temperatura maior aqui, o meu material vai ser monofásico CFC até um teor de soluto de 57%. E aí ele vai ser HCP desse teor aqui em diante. Então, sei lá, 75% em diante. Então, percebe que agora eu consigo novamente, com essas novas curvas de energia livre, em função da composição, determinar, olha, aqui até essa composição meu material é monofásico CFC, nesse outro intervalo de composição ele é monofásico HCP e essa região aqui é CFC mais HCP. Então eu tenho agora como que se dá o equilíbrio em função da composição nessa temperatura.
Se eu fizer isso agora numa outra temperatura, pegar uma temperatura maior ainda, percebe que, de novo, minha curva HCP foi movida para cima em relação a CFC. Né? Eu continuei na mesma tendência. Nesse caso, percebe que as curvas não se cruzam, o meu material vai ser CFC para qualquer composição. Né? Então, a fase CFC, por mais que ela continue, eu posso ainda pensar que essa seria a energia do material se ele tivesse na estrutura HCP, né? E, de novo, a gente vai conversar um pouco como isso pode ser feito. Né? Claramente, experimentalmente, a gente dificilmente vai conseguir fazer isso, né? Mas eu posso pensar que esse material teria uma energia se ele tivesse na estrutura HCP, mas ele não quer estar nessa estrutura. Ele quer estar na CFC porque é de menor energia. Então, a curva de energia livre da CFC ela vai ser abaixo da HCP para toda e qualquer composição. Então, se eu fiz agora para uma terceira temperatura, né? Se eu pegar essa temperatura e alinho ela com as outras duas, então a temperatura 2, que eu fiz aquele diagrama que a gente mostrou, e a temperatura 1, a primeira que a gente fez, né, eu posso começar a ligar esses pontos e construir um diagrama de fases. Né? Então, vou aqui só mudar da esquerda para a direita para comparar com um experimental que tem exatamente essa cara. Está aqui o diagrama cobalto-níquel. Né? Ele é exatamente, as curvas de energia livre dele em função da temperatura vão ser exatamente desse jeito. Percebe que se eu estou numa temperatura baixa, ele é HCP nesse canto, CFC nesse canto, e aqui ele é bifásico. À medida que eu vou aumentando a temperatura, esse campo vai sendo deslocado para a esquerda, ficando menor, que é exatamente o que a gente está vendo aqui, né? Até que o meu material se torna monofásico CFC. Então, se eu tivesse que vir aqui e desenhar como essas curvas aqui são, na realidade, né, as curvas de energia livre da fase CFC e HCP, para o cobalto e níquel, elas vão ser exatamente da forma que eu mostrei para vocês. Muito provavelmente, os valores não necessariamente são exatamente esses aqui, né? Mas o resultado vai ser aquele. E percebe que, assim, se eu tenho as curvas de energia livre, se eu sei como essas curvas variam com a temperatura, ou seja, se eu sei como é G de T e aqui, por exemplo, cobalto, né? Para todas as fases do meu sistema, CFC, HCP, líquido, fase intermetálica 1, fase intermetálica 2, eu sempre vou conseguir fazer um diagrama desse tipo aqui e eu vou conseguir determinar para cada composição e temperatura qual que é a fase de equilíbrio. Então, toda a base do método CALFAD é essa. Isso, então, a gente entra agora nesse tópico, né, que a gente vai ficar, então, umas 2 aulas falando sobre isso, que são essas curvas de energia livre por composição. Olha como elas são importantes. É isso que o método CALFAD está fazendo. Ele vai ter definido nele quais que são essas curvas e ele automaticamente vai fazer exatamente esse cálculo que a gente fez aqui, determinar essas tangentes comuns e achar os campos que eu tenho uma fase, 2, 3 e por aí vai. E vocês também vão fazer um pouquinho disso no exercício dessa aula. Beleza? Então, com isso, a gente termina essa aula de hoje e vai ter uns exercicinhos aí para vocês fazerem. Valeu, pessoal. Um abraço.